Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Que derretida, né, das bolsas norte-americanas, S&P fechando com uma queda de 3%, Nasdaq fechando com uma queda de 4%, né? Então foi um negócio tenebroso no mercado norte-americano. Aqui a gente encerrou com uma queda de 1%, né? O fluxo para o Brasil ele segue bem positivo. Isso até ajuda a explicar esse dólar que está meio de lado, meio em queda, porque o fluxo para o Brasil, renda da parte de bolsa mesmo, né? Essa parte de investimento aí vem forte, sendo que o dólar estruturalmente é para cima, né? Só ver aqui o que está acontecendo com o dólar ao redor do mundo, né? O índice dólar, tudo isso é para cima. Só que aqui vem freando por conta dessa entrada de fluxo, tá? E assim, o que aconteceu, né? O que saiu de tão horroroso no relatório de emprego para justificar esse cenário, né? A gente, quando saiu o relatório de emprego, né, eu já mandei o comentário lá pro pessoal da comunidade do Infobolso. Então, se você quer conhecer mais a comunidade, quer entender um pouquinho mais, né, do serviço que será prestado, né, a gente tem aqui como grande foco se posicionar. Então é position, né? Não é ficar fazendo swing trade, ficar girando, tal. Não é. A ideia é se posicionar. Se aparecer um swing trade, a gente pode até fazer, mas a ideia é se posicionar no mercado, né? Então, a gente se posicionou em algumas empresas, né? Duas, por exemplo, chegaram até essa semana aí, dá 10%. Tá muito próximo aí de 8, 9%. Uma tá meio que no 0 a 0 ainda, mas tem uma boa projeção de dividendos aí para os próximos meses, né? Então, a gente vem trabalhando a carteira, montando, começou semana passada, né? Então a gente está montando e com o mercado rompendo 114 mil pontos, abre espaço para muita coisa interessante, com múltiplos interessantes ainda. Então a gente vem mapeando isso tudo, fazendo radar, né? Eu posto com o pessoal lá na comunidade os papéis que a gente está de olho e a gente vai montando a carteira junto, né? Eu venho carregando minha carteira desde o começo do ano, né? Uma coisa que eu queria ter nessa carteira que eu acabei de criar com o pessoal do Infobolso e que eu tenho na minha carteira, por exemplo, é B3, né? Que eu tenho ali naquela região dos R$ 12. Então, também é um papel que eu tô de olho, entre outros papéis também. Beleza? Então, quer conhecer um pouquinho mais? Quer entender um pouquinho mais? Descrição do vídeo, tem a página de vendas do Infobolso e também um vídeo explicando todos os benefícios que você vai ter. E aproveite que nessa semana, essas semanas de lançamento, a gente está fazendo um preço bem especial. Beleza? Seguinte, o que aconteceu? O que saiu do relatório de emprego? Né? E aí eu fiz toda a interpretação pro pessoal lá e eu vou trazer aqui para vocês. Por isso que a gente já, né, estava preparado aí para essa queda ao longo do dia, nem surpreendeu tanto. Em setembro foram criadas 263 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos. O mercado estava esperando 240. Então, assim, não veio muito acima do esperado, mas veio acima do esperado. Mas o que pesou, o que pegou de fato? Foi a questão da taxa do desemprego. A taxa de desemprego caiu para 3,5%. O mercado está esperando 3,7%. O que significa? A gente tem o mercado criando empregos, então uma economia teoricamente ainda se movimentando, né? Crescimento econômico, e as pessoas de fato indo em busca de novas oportunidades de emprego ou trocando de emprego. Porque o mercado norte-americano, né, com uma taxa de desemprego de 3,5% é quase, né, pleno emprego, né? Então tá muito fácil trocar de emprego nos Estados Unidos. Isso vem motivando, inclusive, um componente de inflação importante que vai ser na virada do ano, que são os reajustes salariais, que são um grande problema, uma grande espada na cabeça aí do Fed para essa virada de ano, né? Então você vê que tem um mercado ativo, a gente procurando emprego e conseguindo esse emprego, que a taxa de desemprego caiu. E aí o que isso significa no final das contas? Significa maior poder de compra, porque a pessoa está trabalhando, está ganhando dinheiro, né? Então maior poder de compra, mais gente com dinheiro na mão para consumir. Consumo, né? Se você consome mais do que produz, né? Uma empresa, por exemplo, uma empresa de, sei lá, de microfone aqui,
né? Ela tem uma média aí que produz por mês, sei lá, 100 microfones. E tem gente demandando mais microfone, e ela quer manter, não quer aumentar, não quer expandir, quer manter em 100 microfones, o que ela vai fazer? Aumentar o preço. Se tem gente querendo comprar mais, né? Gente demandando mais, eu vou aumentar o preço. E esse é um dos efeitos inflacionários do consumo. Aumento de preço pelas empresas que, né, vão se adequar a essa oferta e demanda ou vão expandir, enfim, né, mas a maioria se adequa na quesito de aumento de preço. E essa tal da inflação, né, que é gerada pela demanda, pelo interesse das pessoas em comprar. E o mercado de trabalho é né, o poder de compra, dinheiro na mão das pessoas, é um componente importante de inflação. Em especial nos Estados Unidos, que o consumo acho que é 2/3 do PIB, é gigantesco. Tá? Então, qual que é a lógica? Mercado de trabalho forte, economia dos Estados Unidos em crescimento, aumento do poder de compra, aumento da expectativa de inflação. Isso implica o quê? Fed deverá manter os juros altos por mais tempo ou subir mais. Na lógica que está por agora é subir mais, né? E isso faz o quê? A curva de juros se desloca para cima, que deu uma bela queda na segunda e terça, a gente está falando, né? Saiu lá de 10 anos, né? Saiu lá de 4, foi para 3,6, já voltou perto dos 4 hoje. Então, deslocamento para cima da curva de juros reduz o potencial de valorização das ações. Isso implica em quê? Queda, pressão negativa para a renda variável. Então, essa é ligue os pontos, né, para entender esse processo de correção das bolsas de hoje. E para tudo, né, que é relacionado à curva de juros, tem essa ideia. E o que me chama muita atenção, tá? Isso é uma coisa que não que eu tinha deixado de lado, mas eu não prestei atenção e hoje eu fui ver e eu me assustei. Tá? Nos Estados Unidos, assim como a gente tem a curva de juros, né, a parte mais curta, a parte mais longa, tal. E aqui, assim como aqui tem, né, os nossos DIs aí o 24, o 25, eles também têm o DI deles de 2 anos. O que é o DI curto, mais curto lá? Para justamente capturar melhor essa percepção de aumento de juros no curtíssimo prazo, que não fazia a mínima diferença até anos atrás, porque os juros estavam lá para baixo. Né? Então eu estava muito mais focado nos juros de 10 anos. Pouca gente sabe que tem esse título de 2 anos. E aí, o que está acontecendo com esse título de 2 anos? Hoje ele subiu junto, né? Disparou, na verdade, subiu 30 pontos, o negócio foi absurdo. E está em 4,3. E o que é estar em 4,3? A projeção do mercado para o final do ano que vem é que a taxa de juros encerre, né, aquele período em 4,3. E me assusta porque, primeiro, ontem, dirigentes do Fed falando, né, que a expectativa do Fed é entre 4,5 e 4,75. E eu venho lendo alguns relatórios que ninguém está cravando 5%, mas está tudo indo para essa direção. Está tudo indo para essa direção dos 5%. Ainda mais que a preocupação do momento é a questão dos combustíveis. Petróleo, né, essa pressão do cartel da OPEP, né, de corte de produção e não sei o quê, o petróleo está voltando para a faixa dos 100. Né? Hoje, quanto que fechou o petróleo? Aqui o Brent fechando em 98. Né? E assim, a tendência é continuar subindo, porque tem inverno no hemisfério norte, Europa, caramba. Então, um elemento inflacionário importante, que é a questão dos combustíveis, que vinha dando um alívio, voltou a ganhar força. Então, assim, o cenário é um negócio assim que me assusta muito lá fora, porque não tem uma notícia ruim, uma notícia boa. E assim, todo mundo fala, mas quando o som do canhão tem que comprar, né, não sei o quê. Mas a questão é que assim, se você projeta tudo isso, parece que o negócio tende a seguir um pouquinho mais, assim, cair mais ainda, entendeu? Não tô dizendo que vai desmanche, que vai voltar para 2008, né? Mas assim,
a tendência ainda é para baixo. Não tem nada, eu não estou nem falando de notícia, nada projetado apontando uma reversão desse cenário inflacionário, né? E difícil, cara, difícil. Para nós, que a gente está num outro modo econômico, como eu falei, por incrível que pareça, o Brasil é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para você investir. Os múltiplos, então, interessantes, você tem queda da curva de juros, a gente teve a questão do Congresso, que vai ajudar bastante, independente de quem for, né? Então, cara, um cenário bem positivo para o mercado. Inclusive, né, se você só observar, o mercado caiu 1%, lá fora caiu 3%. Quando que isso ia acontecer? Muito difícil, muito difícil. Você vê a força do nosso mercado como está, né? A gente já está falando desse fluxo. Então, a gente vai falar um pouquinho de Bovespa, mas é só deixar muito bem, assim, é uma coisa que a gente vem falando lá com o pessoal do Infobolso, deixar muito bem claro, muito bem explícito que o caminho para a bolsa aqui é compra, é encontrar, né, as oportunidades, o stock picking, e os preços e os riscos retornos mais interessantes aí nesse meio do caminho. Beleza? Que é a principal função do grupo. Né? Além de trazer diversas informações, tudo, relatório, né? Hoje eu fiz um comentário bem completo das expectativas de resultado de das siderúrgicas, Gerdau, Usiminas, CSN, para Vale, para Suzano, Klabin, enfim. Sempre tem uma coisa boa e útil, né, por lá. Beleza? Então essa é a explicação macro, né, com relação ao mercado. Por que o relatório de emprego pesou tanto na bolsa. Beleza? Bora entender como é que foi esse fechamento do S&P? Foi um negócio feio. Vamos lá. S&P aqui, né? Fechando com uma queda de 3%. Perdeu, né, o 3.700, que a gente vinha falando que era um suporte intermediário importante. Aqui o caminho aberto para perder o 3.560 e é isso, cara. Já fez o repique, que foi o teste da média móvel de 21, tem espaço para cair. Já fez o repique, né? Tá descontado? Tá. Né? Não, pô, IFR, a gente já comentou bastante sobre essa situação. Mas fez o repique, devolveu tudo, é tendência. Tudo bem, qual que é o próximo suporte mais importante? Já tá na cara, o 3.500. Que eu tô te falando assim, graficamente falando, né, e pensando, ó, você vê essa perna de baixo, né, graficamente falando, até olhando um pouco essa parte dos múltiplos lá e tal, assim, eu não vejo um downside gigantesco, né, eu não vejo perdendo, pelo menos, né, eu imagino assim, voltando aqui para esse 3.000, voltando aqui para 2020, não vejo voltando aqui. Tem muita gente falando que é 3.400, 3.200, vai voltar aqui para 2020, aqui, não sei o que. Tem bastante gente colocando isso na conta. Só que, mesmo com todos esses sinais de aparente de esticado, não tem um mísero sinal apontando o contrário. Então, contra o fluxo, contra a tendência, a gente não pode duvidar. Né? A gente não pode duvidar. Então, essa é a questão, assim, né, que a gente tem. Né, que seria o retorno para essa região aqui mais importante. Enfim, negócio... Né, e se você for pensar, né, olhando o longo prazo do S&P, se voltar para cá, o longo prazo ainda está mantido. Se voltar até 3.500, está beleza. Né, que esse aqui é o ponto. Esse é acho que é o principal suporte, né, é o principal suporte de longo prazo aqui do S&P. Né. Então é isso. Você quer, Rafael, você quer vender por aqui? Não. Você quer comprar por aqui? Gostaria, mas não tem um sinal que me aponte isso. Então, deixa acontecer, espera, vamos ver o que vai acontecer e aí toma uma decisão. Tá? Beleza? Bom, vamos falar do nosso querido Ibovespa? Cadê o nosso querido Ibovespa? Ele está aqui, né? Muito diferente, né? A gente encerramos a semana aí com uma alta de 6%, de 5,76. Atingimos, né, na máxima da semana os 118.382. Então retornamos aqui para os níveis de abril
que abriu caminho para todo esse movimento de baixa, né? Então, um ponto de resistência intermediário importante. Acima do 118 a gente tem a máxima do ano, que é o 121.630, tá? Deixou, né, um candle de reversão, né? Esse aqui é muito importante. E aqui, se a gente observar, né, a gente tem aqui uma sinalização de um topo aqui, né, um topo arredondado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. A gente tem os sinais de topo, mas qualquer queda até o 114, até a média móvel de 21, ainda a tendência de alta tá tranquila. Só se perder os 110 mil pontos, que aí o negócio azeda de fato, tá? E hoje, o grande destaque do dia, né, foi Vale. Foi Vale, né? Quem não acompanhou, saiu, né, um comunicado da Cosan. A Cosan aumentou, comprou um pedaço da Vale ali. Eu não tenho os percentuais corretos aqui, preciso ver a matéria, mas se você pesquisar Cosan Vale aí no Google, você vai encontrar a matéria aí, uma matéria do Brazil Journal, bem legal, sobre essa operação, né? E foi no mercado à vista, por isso que o papel rasgou, foi até 79,44, né? Subiu aí quase 5% hoje. Eu falei, caramba, mas eu tava até, né, comentando lá com o pessoal durante a tarde, né? Poxa, alumínio caindo, todas as commodities metálicas caindo, setor siderúrgico caindo, tudo caindo, mineração lá fora caindo, só a Vale subindo 5%. O que está acontecendo? Aí saiu isso aí, né? Pô, a empresa tomou mercado praticamente tudo isso, uma operação estruturada, né? Bababá, tem 2 collars, um negócio assim. Mas, cara, o que me chama a atenção, né? Acho que até... Quanto que caiu, Cosan? O papel caiu 8%, assim, dos maiores volumes, né, em muito tempo. Pô, empresa, legal, se diversificar, achei muito importante diversificar. Sempre é muito importante diversificar os seus negócios, né? Pode justificar que o negócio dela já está maduro, que tem que ir em busca de outras oportunidades, mas olha, assim, pô, será que não tem espaço de investimento para o setor de celulose, de açúcar, né? O negócio do açúcar orgânico, que tem mais valor? Não sei, cara. Não sei. Segundo a Cosan, não. Tanto que comprou Vale nesses níveis, né? Não é que tá caro, mas tá longe de ser uma pechincha, né? Assim, em termos de múltiplas, perspectiva de resultado. Minério de ferro, cara. Minério de ferro do nível que está, o papel vai sofrer esses próximos trimestres, né? E decidiu que melhor comprar participação de Vale do que investir na própria empresa, no próprio setor, enfim. Bom, eu como acionista da Cosan, eu não sou, né? Mas se fosse acionista da Cosan, ficaria bem decepcionado com a decisão, né? Se o papel, se fosse aqui, né, nos 60 e poucos, acho totalmente válido, né? Totalmente válido. Mas, poxa vida. Enfim, cada um, né, ali realmente eles são muito bem pagos para entregar, né, uma análise muito minuciosa e certeira com relação aos investimentos, né? Acho que esse foi o grande destaque do dia, né? Petrobras ainda, né, uma ligeira queda natural, importante resistência por aqui. Então, enquanto acima dos R$30 o papel segue firme e forte. Beleza? Bom, dos destaques de alta do dia, o grande destaque aí do dia foi o setor, né? Mais uma vez, setor de petróleo. Prio se bateu máxima, né? 32,55, nova máxima histórica. Quem tiver o papel, enquanto acima dos 28,50, pode seguir tranquilo com o ativo, tá bem bonito, né? E aí o destaque negativo, além de Cosan, MRV, né? A empresa teve uma questão lá de uma unidade nos Estados Unidos que ela não vendeu, é alguma coisa, né? Um fato relevante com relação ao mercado norte-americano, acabando encerrando o dia abaixo da média móvel de 21. Muita atenção a esse 11,20, que é um suporte extremamente importante.
E para quem está comprado no papel, não pode ficar abaixo dessa região dos R$ 11. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais.